Lembrando que se você quer ser um apoiador do nosso canal, nossas redes sociais estão disponíveis. Lembrando que a sua marca, a partir do momento que você nos abençoa, você abençoa as pessoas que vão estar recebendo essa mensagem, esse vídeo. Então a gente é mais ou menos da mesma época. Então na nossa época de adolescência, ali, a gente não tinha tanto acesso à informação quanto nós temos hoje, né? E uma coisa que está atual, e a Bíblia também se mantém atual em relação a isso, é sobre a ansiedade e depressão. Que é uma das coisas que afeta até a forma da pessoa se preparar, né? Porque uma pessoa ansiosa ou até depressiva, ela vai distorcer essa preparação de uma forma que, tipo, não, é uma guerra muito além do meu limite. Legal, vamos pegar esse exemplo. Vamos aplicar o evangelho a essa... Deixa eu tentar tornar isso um pouco mais claro. É uma guerra além do seu limite. É verdade. Ponto. O evangelho diz exatamente isso. Sim. Vamos tentar pensar uma... Então vamos lá, se você está em casa e está assistindo, isso aqui é importante, tá? Não que o resto não tenha sido, mas isso é realmente importante. Vamos lá. Já temos um corte. Legal. Isso aqui então é um corte. Vamos pegar a história do Davi, certo? A famosa história do Davi e do Golias. Como é que a gente ouve... Eu já ouvi, sei lá, 100 vezes essa pregação. Cresci na igreja, pô. Então, como é que... Vamos lá. Eu vou pregar aqui. Então, tenho 2 copos aqui. Um copo grande e um copo pequeno, ok? O Davi e o Golias, ok? Então, muito bem. Então, o pregador vai pregar, certo? Quem que é o Golias na pregação? O gigante que está... Um problema, um gigante, uma pessoa que está te perseguindo, tal, certo? Uma aflição. Uma aflição, exatamente. E você é o Davi. Então, o que ele vai dizer? Você tem que buscar a Deus, você tem que se preparar, você tem que pegar 5 pedrinhas lá, aí ele vai dar nome para as pedrinhas. É a pedrinha da oração, a pedrinha da perseverança, a pedrinha do não sei o quê, a pedrinha da consagração. E com ela você vai derrubar o gigante. O problema é, e quando você não derruba? E quando mesmo se esforçando tanto... O gigante permanece ali. Permanece. E ele engole você, cara. Ele quebra você. Aí você tende a pensar, pô, Deus não está comigo. E isso é um pensamento muito, assim, que vai causar muita ansiedade. Eu me esforcei, eu ralei, eu tentei de tudo e ainda assim eu não venci. Minha vida vai ser o caos daqui para frente, certo? Certo. Então, o problema é que essa pregação está errada. Porque essa pregação está achando que as narrativas bíblicas são sobre eu e os meus problemas. E como é que eu posso tomar algumas decisões para vencer os meus problemas? Isso está errado. Jesus, ali no caminho de Emaús, falando com os 2 discípulos, ele diz claramente que todo o Antigo Testamento, ele vai dizer, a lei, a profeta e os escritos são acerca dele. Todo o Antigo Testamento, todas as narrativas bíblicas estão falando, no final das contas, não sobre mim, mas sobre Cristo. Então vamos recontar essa história do Davi e do Golias? Vamos lá. Quem é o Golias? O Golias não é um problema apenas. O Golias é o pecado, é a morte. Óbvio, todas as aflições e tudo mais estão contidas nisso. Nós temos inimigos a quem nós não temos como dar conta desses caras, desses problemas. E quem somos nós? Nós não somos o Davi. Nós somos o povo de Israel, os soldados de Israel que estão tremendo de medo. Que estão olhando para os gigantes assim, o quê? Eu? Jamais, cara. Não dou conta disso, não. Nós não somos o herói da história. Nós somos o povo amedrontado. Quem é o herói da história? Quem é aquele que, mesmo sendo pequeno, diante dos homens, ele toma a frente da batalha e ele vence o nosso inimigo sem que a gente tenha feito nada? É Cristo. Cristo é o Davi. Cristo é o rei que vence a batalha do seu povo e protege o seu povo. Certo? Certo. Então, legal, vamos tentar... Isso aqui é uma verdade do evangelho. Vamos tentar aplicar isso a uma pessoa ansiosa? Vamos lá. Eu chego, então, vamos dizer que você é a pessoa ansiosa, tá? Eu vou dizer, Lincoln, você está ansioso pelas coisas da vida? Pô, tenho boleto para pagar, eu tenho... Então, Lincoln, mas deixa eu te dizer uma coisa. Você tem um herói, você tem um que vai à sua frente e vence as batalhas. Você tem um que, inclusive, deu a sua vida para que você fosse parte do povo dele e ele cuidasse de você, e cuidasse da sua provisão e cuidasse das suas coisas. Isso não significa, é claro, que você não tem que trabalhar, que você não tem que se esforçar. Não, não é isso.
A questão é que quem protege o povo de Deus é o próprio Cristo. É por isso que o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 6, ele diz, olhem para as andorinhas, olhem para as flores do campo. Se Deus cuida assim deles, não vai cuidar de você. Vocês são parte do povo dele. Ele cuida de vocês. Então, qual que é a verdade do evangelho aqui? Nós não damos conta das coisas. Nós não damos conta do nosso pecado, nós não damos conta da nossa ansiedade, nós não damos conta dos desafios do futuro, nós não damos conta de Satanás e dos ataques dele. Nós não damos conta, ponto. Então, a gente para de tentar buscar recursos em nós mesmos e nós olhamos para o nosso Salvador. Nós olhamos para aquele que já venceu. E é no poder dele que a gente enfrenta o diabo, que a gente enfrenta o futuro, que a gente enfrenta qualquer coisa. Então, não é uma tentativa de ser suficiente em si para vencer os desafios. Não. A gente assume a nossa insuficiência e olha para a suficiência de Cristo. Certo? Ele é o nosso Davi. Ele é o nosso vencedor. E ele é que vence as nossas batalhas. Então, é no poder de Cristo, é pelas promessas de Cristo, é por confiança de que Cristo cuida de nós, que nós podemos, por exemplo, enfrentar as armadilhas malignas, que nós podemos enfrentar os desafios da nossa época, os desafios culturais da nossa época. Nós não estamos indo na nossa força. Nós estamos indo porque ele já venceu. Então, eu não sei se ficou muito clara a diferença aqui, mas a questão é entre nós e os nossos problemas, há um que media. Nós temos um mediador. Entre nós e toda a vida, nós temos um que já foi à nossa frente. Então, nós não temos mais medo. E se o gigante vier? Fala, amigo, meu Senhor já venceu o gigante. Eu não tenho mais medo dele. Eu vou enfrentar ele sabendo que o Senhor me deu, já venceu. Mas e se eu perder? Se você perder, está tudo bem. Ele já venceu. A nossa vitória não é mais conseguir um emprego X ou Y. Não, isso para a gente não constitui vitória. A vitória da vida. Não é mais isso. Isso já deixou de ter sentido para a gente. Eu não sei se está sendo muito claro, mas a verdade do Evangelho transforma a nossa relação com todas as coisas, passadas, presentes e futuras. Nada mais é do que a certeza da salvação, né? Quando eu sei que eu fui salvo pelo Senhor, eu pertenço a Ele, Ele cuida de mim. Quem que eu vou temer, cara? Paulo vai dizer isso em Romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será a espada? Não, nada. Pode vir o diabo. Ele pode destruir a minha família, ele pode destruir a minha casa. Não importa. Eu sei que eu sou amado. Só quem pode nos separar dele é nós mesmos. Aí a gente vai entrar numa questão teológica, né? Se a gente pode, se a gente não pode, enfim. Mas a ideia é, nenhuma perda pode nos separar do amor de Cristo. Nós já somos amados, nós já fomos salvos, nós estamos nas mãos dele. Nada vai nos separar do amor dele. Nada vai nos separar do fato de que nós somos povo dele. Então, entender isso, entender que o Evangelho fala de uma salvação totalmente realizada, e que nos foi dada por graça, cara, isso é muito tranquilizador. Então, se eu passar na faculdade, bem. Se eu não passar, também tudo bem. Lógico, isso não significa que eu vou me tornar um negligente. Não, isso é maturidade cristã. Então, vou dar o exemplo aqui da minha... Posso dar o exemplo? Vou dar o exemplo deixa eu colocar o óculos aqui, se ela disser não, vou dar o exemplo da minha esposa aqui, tá? Minha esposa passou no doutorado esse ano. Ela tinha tentado 2 outras vezes? 3 vezes? Outras vezes. Ela tinha tentado outras vezes e não tinha passado. Estou dando um exemplo dela porque foi o que me veio à mente aqui. E ela ficou triste? Ficou triste. Eu vi às vezes que ela não passou e ficou triste. Mas aquilo ali já não era mais para ela a razão da existência. Aquilo já não era mais para ela o que definia se ela era amada ou não, se ela tinha valor ou não, se Deus estava com ela ou não. Deus já disse que está com ela. Romanos 5:8, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo se entregou quando ainda éramos pecadores. Então, ela podia olhar para o resultado negativo e pensar assim, Deus não me ama. Mas espera aí, Cristo foi entregue por nosso favor. Cristo me ama, Deus me ama. Então, isso aqui já não define se eu sou amado ou não. Então, foram alguns anos de frustração.
E agora ela passou. E quando ela passou, ela não se sentiu mais amada por Deus. Eu sou mais amada por Deus porque eu passei. Não. Entende? Sim. Ter ou não ter afeta, deixa triste? Claro que sim, nós somos seres humanos, nós sentimos. Mas isso já não está mais colocando o futuro dela em jogo, a identidade dela em jogo, o destino dela em jogo. Não. Ela sabe quem ela é, passando ou não passando, tendo ou não tendo. É isso que Paulo vai dizer em Filipenses. Eu aprendi a viver de todas as formas, tendo ou não tendo. Nada disso afeta quem eu sou. Eu sou o que eu sou um amado por Deus. Isso é a verdade do Evangelho que nos garante. Então, entender o Evangelho e essas implicações, cara, é maravilhoso.